Bem-vindos a mais um culto de adoração a Deus. Tema da mensagem de hoje: o perigo de não consultar a Deus. Direção, apresentação e pregação: Denis Ribeiro, 7 de julho de 2023. Tempo, eu pensei que fosse chegar umas 8 horas, mas deu tempo de nós ainda chegar até a irmã Sebastião. Pegar a irmã Sebastião acordada, não poderia ter dormido, né? É, graças a Deus, louvado seja Deus, de encontrar a mamãe bem também, a minha família bem, graças a Deus, isso já é uma grande vitória para nós, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo é dele. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Aonde está isso? Onde fala em Gênesis. Porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Coisa tremenda. Porque ele fundou sobre os mares. Ele afundou a terra sobre os mares. Porque o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, ela era sem forma e vazia, louvado seja Deus. Por isso que a palavra de Deus ela é perfeita. Aleluia, louvado seja Deus. Ainda que escritores de diferentes anos, de milhares de anos, um distante do outro ali, e a ligação um com o outro no Senhor é perfeita. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a face de Deus. Aleluia. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aqui Davi já vendo lá a ressurreição, lá no Velho Testamento, né? Ali nos dias de Jesus ressuscitando e levando consigo aqueles que havia morrido antes dele. Abriu os portais eternos. Quem é este? Este é o Rei da Glória. Aleluia. Glória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Levantai, levantai. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, Jesus. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por mais esse momento que o Senhor concede na terra, Pai, de podermos estar mais uma vez com a minha família reunida em Teu nome, para glorificar a Ti, para louvar o Teu santo nome, porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. Por isso, a Tua palavra diz, a ninguém jamais bom, a não ser o nosso Pai que está no céu. Aleluia. Louvado seja Deus. A ninguém dizeis santo, a ninguém chamais Padre, porque um só é o vosso Pai que estais no céu. A Tua palavra nos ensina a olhar somente para Ti. A Tua palavra ensina-nos a trilhar um caminho olhando somente para o Senhor. E nós pedimos a Ti nessa noite que a nossa mente, que o nosso coração, que o nosso entendimento não seja desviado para nenhum lado, mas seja centralizado na Tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, mais uma vez entre nós, mova-nos, Pai, através da leitura da Tua palavra, através dos hinos que serão cantados, da oração e sendo feita. Que o Senhor nos abençoe e venha trazer saúde para nós, para cada um de nós.
E receba, Pai, o nosso culto, a nossa gratidão a Ti nessa noite, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos poder sentar. Nós vamos louvar alguns hinos, para depois nós ler a palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos começar cantando Rude Cruz. Rude Cruz 302. Rude Cruz 302. Se aqui estiver um hino, depois manifesto para a gente louvar junto. Hein? De cruz se erigiu, belo dia fugiu, com emblema de ver comigo, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para mim e a santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com
buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar, até por uma coroa a trocar. Amém. 251, Zé Ney? Qual? 251? 251. Vamos louvar. Louvado seja Deus. 251. Vamos achar ele aqui. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, teu sangue se verti, eu posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vivi assim por ti, e com dor, com dissabor, sem tudo fiz aqui, e pra ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vivi assim por ti, e com dor, com dissabor, sem tudo fiz
que fazes tu por mim. Amém. 252, né? Qual? Qual? 252, 252. Como é que canta ele, mãe? Esse eu não conheço. 252. Como que canta? Como que canta ele? Como que canta ele? Em breve neste mundo, minha luta vai ter fim. Encerrando a carreira, afetado para mim. Já uma coroa preparada já está. E o Senhor justo juiz a mim sei que dará, não somente a mim, mas a todos que vencer. A coroa da vitória lá no céu vai receber. Quando a luta terminar. Canta lá, mãe. Breve neste mundo, Minha luta vai ter fim, encerrando a carreira, apegado para mim. Desde já uma coroa preparada já está, que o Senhor justo juiz me dará, não somente a mim, a todos que vencer. A coroa da vitória lá no céu vai receber. Quando a luta terminar, a espada eu vai dar. Eu quero tomar as rodas do guerreiro. A peleja é intensa, mas já chega ao seu final. Então vou receber meu galardão real. Estarei maravilhosamente filho de Abraão. A prudência de Davi, meu valor de Gideão, a proximidade de glorioso da vitória, quando o exército de Cristo cercados de glória, quando a luta terminar, nada eu não quero tomar as rodas do cordeiro. Luta terminar, a espada eu guardar, e não quero tomar as rodas do cordeiro. Louvado seja Deus. Vamos mais uma? Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar 310. 310. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo.
coração me envolve e não posso a Cristo ver. Eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: sou contigo, eu piloto até o fim. Amém, Senhor. Não te podes, aleluia. Eis minha mão, confia em ti. A alma se abate quando os dias longos são. Vou olhar ao meu piloto e este canta escuta então. Sou contigo, eu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis minha mão, confia em mim. Aleluia, bendito seja Deus. Coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Nós vamos ler uma porção da palavra para nós já entrar na mensagem. Louvado seja Deus. Nós vamos abrir a Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3, vamos ler do 16 ao 17. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 3, versículo 16 e 17. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas suas mãos. Senhor Deus, o Senhor acrescente, Pai, as bênçãos da leitura da palavra e prepara, Pai, os nossos corações para aquilo que o Senhor quer falar conosco. O Senhor direciona, Pai, vai de encontro à nossa necessidade nessa noite. Nós clamamos a Ti, Pai, e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pode sentar. Nós vamos acompanhando a leitura. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos meditar um pouquinho na mensagem hoje. O profeta pregou: fazei muitas covas nesse vale. A leitura que ele usou foi esta. E essa passagem bíblica ela diz a respeito de uma rebelião que os moabitas, o povo de Moab, tinha feito contra Israel, de não mais obedecer Israel, porque nós sabemos que naquele tempo lá tinha-se muitas e muitas lutas, né? Reinos invadindo outros reinos, Israel sendo constantemente invadido, tomado, e enfim, Deus livrava, eles voltavam, eles pecavam, e Deus
fazia de novo os inimigos de Israel vir sobre eles. E desta feita foi os moabitas, que estavam sob o jugo de Israel, mas eles, de alguma forma, se rebelaram contra o reino de Israel, e Israel resolveu fazer guerra contra os moabitas. E nesse tempo lá em Israel, Israel estava dividido, já fazia o reino norte, que era o próprio Israel, o nome, e o reino sul, que era chamado Judá. Estava dividido 10 tribos, porque são 12 tribos de Israel. 10 tribos estavam no norte, que era chamado Israel, e as outras 2 tribos estavam no sul, seguindo ali a linhagem de Davi. E o outro reino do norte era outra linhagem que não tinha nada a ver com a linhagem de Davi, devido a uma revolta que tinha tido em Israel contra um rei, e o povo se rebelaram e resolveram se dividir. E assim ficou. Então, nessa fase, Jorão era o rei naquele momento de Israel. E Jorão era filho de Acabe. Já não era algo bom. O reino do norte, dessas 10 tribos que estavam lá, eles sempre estavam indo contra Deus. Por quê? Lá eles fizeram altares deles mesmos, que Deus tinha ordenado para adorar em Jerusalém. Esse era o mandamento de Deus para Israel, porque lá tinha um templo e deveria ser adorado lá. Deveria seguir a linhagem daqueles sacerdotes da tribo de Levi. Isso era o que Deus instituiu para Israel. E Deus faz o que Ele quer. E naquela época foi assim. Deus ordenou, através de seu servo Moisés, dando as leis e dando todas aquelas regras ali de como ia se fazer na casa de Deus, que a gente vamos ver depois em Levíticos e ali por diante, como é que funcionava toda aquela adoração no templo. Então Deus escolheu lá Jerusalém para ser adorado. E o sacerdote, através da tribo de Levi, para poder conduzir o povo de Deus ali dentro daquele templo. Como veio a divisão, o que fez o reino do norte, que era chamado Israel, que estava as 10 tribos? Eles fizeram o seguinte, falaram assim, não, se o povo que agora está dividido, se nós não fizer alguma coisa para manter eles aqui e deixar eles ir adorar lá em Judá, no reino de Judá, em Jerusalém, o que vai acontecer? Eles vão voltar para lá de novo, vai deixar de existir o reino do norte. Olha só que coisa. Ou seja, sempre teve briga por causa de poder. Sempre o homem brigando por causa de poder, para manter poder sobre alguma coisa. Então eles falaram assim, mas Sebastião, não, se nós não fizer alguma coisa para esse povo ficar para cá, eles vão para lá e logo eles vão estar tudo lá de novo, eu vou perder o meu reino. Era isso. E Jorão, o que Jorão fez? Jorão já era da linhagem de Acabe, era filho de Acabe. Ele não ia fazer muito diferente do que ele já tinha aprendido com o próprio pai e com a mãe dele, que foi Jezabel. Que era fazer as coisas erradas. Eles continuaram o quê? Adorando ídolos e, entre aspas, adorando a Deus. Porque no Reino do Norte, o que eles fizeram? Eles fizeram um templo lá, falaram assim, não, Deus está conosco também. Deus está conosco também. Nós podemos fazer aqui um tabernáculo, aqui ó, nós vamos fazer as ofertas. Está tudo certo, vocês não precisam ir lá, Deus vai ficar aqui conosco. Mas a palavra de Deus era para adorar em Jerusalém. Era lá. Foi lá que Deus falou que ia colocar o nome dele naquele templo. Mas os reinos do norte fizeram isso daí. Então construíram lá os templos do lado do norte, levantaram os sacerdotes que não eram da tribo de Levi, que o mandamento de Deus era para vir da tribo de Levi e não foi. Levantou
pegou os mais bonitos, os que falavam melhor, os mais, quem sabe, influentes, né, no meio do povo, e levantou eles para ser o sacerdote deles lá. E aquilo lá já cheirou muito ruim para Deus. E Deus já não gostou daquilo ali, falou, isso está errado, porque eles não estão seguindo a minha palavra, meus mandamentos. E isso é o que a Bíblia vai falar sobre Jeroboão, porque começou com Jeroboão no reino do norte a fazer isso. Esse foi o rei Jeroboão. Ele que começou a fazer esse sistema do norte. E depois os outros seguiram esse pecado. Por isso a Bíblia fala, e perseguiram não, e continuaram no mesmo erro de Jeroboão. Qual foi o erro de Jeroboão? Foi isso. Ele montou um templo lá no norte, levou lá as espécies de adoração para lá, levantou os sacerdotes deles lá para servir, entre aspas, na casa de Deus. Mas só que nos montes, nos altos, eles ainda adoravam o bezerro de ouro e tantos outros deuses que eles tinham lá. Esse era o pecado de Israel, que estava no norte, e os seus reis que seguiram lá. E aqui nós chegamos no Jorão. Por que eu fiz essa explanação antes? Para a gente entender, porque a Bíblia vai relatar justamente isso. E Jorão continuou no mesmo pecado de Jeroboão. Então nós temos que entender lá atrás o que foi que Jeroboão fez, que era pecado, que Deus não aceitava. Mas nesse tempo aqui, em virtude dos moabitas ter rebelado contra Israel, Israel falou assim, então nós vamos lá fazer guerra, porque lá era assim. Eles faziam guerra contra uma nação, colocavam aquela nação sobre o jugo deles, que não era diferente de hoje, né? Mas naquela época tinha-se mais guerras, vamos dizer assim. E eles se rebelaram contra Israel. Israel foi lá para fazer guerra com eles. E no reino do sul, que era Judá, estava lá reinando Josafá, que é o mesmo Josafá que viveu nos dias de Acabe e Jezabel. Foi quando eles foram para uma guerra também. E Josafá, ele é um homem de Deus, mas sempre gostou de estar no meio de companhias erradas. É um homem de Deus, mas ele não vigiava, ele andava no meio de companhia errada. E quem que era a companhia dele? Acabe. E Acabe nós sabemos o que ele era com Jezabel, né? Então, Josafá ainda continuava ali, e Jorão, filho de Acabe, reinando no norte. E Jorão falou assim, ô Acabe, você pode nos ajudar contra a guerra contra os moabitas, porque se rebelaram contra nós? Josafá falou assim, não, perfeitamente, eu vou lá, eu ajudo você, o seu povo, nosso povo é um só. Ele era, o profeta fala, ele era muito, como nós queremos, pessoas que não gostam de contradizer, era isso. Ele não gostava muito de arrumar questão, de contradizer, é muito bonzinho, queria sempre levar na amizade ali, para tentar não desfazer, tentar não causar um certo incômodo para o outro. Então ele era esse tipo de pessoa, Josafá. Era um homem que nós chamamos hoje pau para toda obra, ele é teu amigo, ele é teu amigo mesmo, ele faz qualquer coisa para te ajudar. Josafá era essa pessoa. Era um homem de Deus, mas gostava de companhia errada. E nisso daí nós já vamos trazendo para o nosso lado espiritual o quê? Que nós temos, que a Bíblia fala, vigiar e orar. Às vezes nós oramos, mas nós não vigiamos. A Bíblia fala e. Esse e é uma conjunção de quê? De adição. Você está somando algo. Não é algo separado. Isso ou isso.
que é uma coisa. Ou você toma isso, ou você toma isso, está valendo. Mas quando se diz, faça isto e isto, é os dois. Compreenderam? Isto ou isso, tanto faz isso ou isso. Isto e isso, é os dois. Então a Bíblia fala, vigia e ore. Amém. Glória a Deus. Vigia e ore. E aqui então, eles foram lá para essa guerra contra os moabitas, e eles pegaram, saíram. E o que aconteceu? Lá no meio do caminho, depois que eles já tinham caminhado bem, viu? E já estava, já a Bíblia relata, uns 7 dias de caminhada. Imagine 7 dias de caminhada num deserto que não tem nada, irmão. Não tem água, acabou o suprimento deles, não tinha nada. Para voltar também já estava distante demais. Olha que situação que o inimigo leva. Olha que situação que o inimigo leva. Faz a pessoa acreditar que está tudo bem quando ele está indo para a morte. Glória a Deus. Misericórdia, Senhor. Eu estou vendo dos pontos assim, caminhando bem devagarzinho e levando para o lado espiritual, porque foi isso que aconteceu. Então, naquele momento que eles estavam lá, eles falam assim, e começaram a avistar já o inimigo ao longe, falam assim, olha, nós com sede, sem água aqui, não vai dar não. O que aconteceu? Jorão olhou para Josafá e falou, Josafá, Deus nos entregou na mão dos moabitas. Nós vamos morrer. Nós estamos sem suprimento, nós estamos sem água, não tem água aqui, e sem água vai ser impossível. Eles já devem ter percebido a nossa aproximação, eles vão nos alcançar e nós todos sedentos, nós vamos morrer. Aí o que aconteceu? Josafá, ele sendo um cristão, ele falou assim, puxa vida, nós não consultamos a Deus antes de sair. Ah, Deus, misericórdia. Está vendo o perigo? De nós não consultarmos a Deus, Deus. de nós sair e fazer coisas e não consultar a Deus é um perigo. Jesus, tem misericórdia. Quando ele deu por si, estava ele e Jorão lá no meio de um deserto para morrer. Fazendo bem, Josafá pensando que estava fazendo um bem ali para aquele companheiro, falou assim, não, Deus nos entregou para a nação de Israel, os nossos inimigos e tudo, é um direito nosso, é um dever nosso, nós tê-los na nossa mão, mas o que? Saíram sem consultar a Deus, estava no meio do deserto sem mantimento, sem água, acabou toda aquela provisão que eles tinham feito, e eles estavam literalmente na mão do inimigo. Então Josafá caiu em si e falou, puxa vida, nós esquecemos de consultar Deus. Aí ele falou para Jorão, Jorão, vamos consultar ao Senhor. Aí começa aquilo. Ele falou, tem alguém aqui no reino para nós consultar ao Senhor? Eles nem lembravam mais que tinha um profeta Eliseu lá no reino de Israel. Eles já não valorizaram Elias. Porque os pais de Jorão sempre falaram mal do profeta. Jezabel matou os profetas. Caçou Elias. Sobrou Eliseu. E Eliseu era o que lá entre eles? Né? Mas um dos servos ali de Jorão falou assim, olha, você lembra? Ainda tem aquele homem, Eliseu, que molhava a mão do profeta Elias. Ah, sim! Falou, então,
Josafá falou, então vamos até ele. Vamos até ele. Chegando lá na frente do profeta Eliseu, o profeta Eliseu já olha direto para o rosto de Jorão, vira para Josafá e fala, olha, se não fosse em respeito a você, Josafá, eu nem olharia na cara desse homem aí, que era Jorão, filho de Acabe. E como se não bastasse, o profeta vira para ele e fala assim, por que agora procura mim? Se há tantos profetas dos seus pais para vocês consultarem. Por que vieste aí um servo de Deus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o profeta ficou irado ali com aquele homem. E depois, para passar aquela ira, porque ele sabia que através da ira ele não poderia chegar a Deus, embora Deus odiava toda aquela situação que eles faziam, mas Deus é um Deus rico em misericórdia. Porque quando foi para Jorão assumir o reino de Israel do norte, Deus não foi contra ele. Deus só falou para ele assim, olha, se você for obediente a mim, Jorão, se você andar nos meus estatutos, Jorão, eu vou dar vitória para você, Amém. Glória a para o Deus. teu povo, o povo de Israel. Louvado seja Deus. Mas se você sair da minha presença, o juízo vai vir. Misericórdia. Então Deus deu oportunidade para ele. Assim como Deus dá para nós nessa noite a oportunidade de sermos melhores cristãos, de agirmos certo, de fazer o que é certo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. De tomar uma posição pela vida eterna, Sim, glória a Deus. por uma vida digna do Evangelho, como o profeta tem pregado. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E ali o profeta pediu para que chamasse um tocador de instrumento. Ele queria ouvir uns hinos, né? Diz o profeta. A banda chamar um tangedor, que eles chamavam na época. O tangedor era um músico. E chamou ali um músico e tocou para ele. E aquilo ali aliviou o espírito do profeta. Então ele pôde ter contato com Deus novamente. Amém. E Deus falou com ele e falou assim, olha, onde nós lemos, e assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, você não vai ver movimento, você não vai ver barulho, você não vai ver muita coisa não, mas você vai ver a minha bênção sobre você. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. E como é bom, aleluia, nós estamos olhando na pisada do nosso Senhor quando Ele vai caminhando e vai deixando algumas espigas cair para nós, algum rabisco da terra. Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós pegamos aquilo e dizemos, ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus, obrigado, Senhor. Não era daquele jeito que nós pensávamos, nossa, que vai ser um reboliço tão grande, que vai ser, não. Deus vai dando a cada dia, conforme a nossa necessidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele olha do céu para nós, fala, deixa cair um pouco de paciência para esse meu tempo. Jesus, temos misericórdia de nós. Senhor Jesus. Nós precisamos. Deixa cair um pouco de fé para ele. Precisamos, Jesus, uma porção do prado do seu Espírito.
Deixa cair um pouco da minha virtude para ele nesse momento que ele está passando, nesse problema difícil que ele está passando. Aleluia! É por isso que os filhos de Deus da terra são tidos como loucos, porque eles vivem numa atmosfera celestial que esse mundo não conhece nada. Mas aquele que anda na pisada do mestre, ele chega longe. Ele vê coisas que o mundo não vê. Ele sente coisas que o mundo não sente. Aleluia! Bendito seja Deus. Aleluia! Como o profeta fala, se Deus pudesse abrir um pouquinho seus olhos, você vê o que eu estou vendo aqui, ó. Aleluia! Eliseu clamou a Deus e falou: Senhor, abre os olhos de Geazi! Aleluia! Para ele enxergar a minha glória sobre esse lugar, Eliseu! Para ele ver que a minha mão está sobre o meu povo na terra! Para ele ver que esse vale todo está cheio de carruagem de fogo, anjos com a espada desembainhada, para guardar este povo. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa tremenda. A gente vê um homem falando daquilo que ele tem certeza, aquilo que ele tem confiança. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus leva nós muitas vezes para lugares desertos, não para planícies, não para as águas muitas vezes tranquilas, mas para os mares turbulentos, como levou os discípulos. Aleluia. É uma fase, é um caminho, tem espinhos, aleluia. Tem lutas, tem provas, porque ele disse assim, tua palavra, ele não prometeu nada fácil, mas ele falou que ia ser difícil. Mas com todas as dificuldades, a mão dele de misericórdia ainda está estendida nessa noite sobre nós. Graças a Deus. Satanás conseguiu levar muitos para a perdição, mas nós estamos aqui nessa noite reunidos entre a nossa família para falar das coisas do Pai nessa noite. Graças ao Senhor. Não éramos melhores, como não somos melhores do que ninguém, mas agradou-nos o Pai dar o reino eterno para aqueles que amam a sua vida, para aqueles que buscam a presença do Senhor. Glória a Deus. Faça, abre as valas, não vai ver nenhum vento, você não vai ver muito movimento, muito barulho, muita coisa, não, você não vai ver, não. Você não vai ver chuva. Mas esse vale se encherá de água. Aleluia. Você pode não estar vendo, como nós não vemos muitas coisas. Aleluia! Mas o Todo-Poderoso que rege os céus e a terra está nessa noite contemplando o mundo, contemplando aqueles
Graças a Deus. Aquele, como diz o Salmo, que busca a presença do Pai, Graças. que estão com as mãos limpas na presença do Pai. Glória a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não viu muita coisa a não ser a fornalha, o problema que estava na frente deles. Ele não estava vendo nada mais do que estava acontecendo naquele momento no céu. Anjos reunidos ao redor do Altíssimo. Naquela reunião celestial, naquele mesmo momento, querendo descer e destruir todo aquele reino por causa daqueles 3 homens. Graças a Deus, Senhor. Aleluia! Graças ao Senhor. Aleluia! Graças ao Senhor. Aleluia! E a Bíblia conta, e isso é uma verdade, os anjos estavam pedindo a Deus, deixa eu descer lá. E diz o profeta, levanta lá o anjo amargura, eu já destruí esse mundo com o dilúvio. Eu quero destruir também aquela fogueira, aquilo lá também com água. Deixa comigo. E levanta o outro, deixa comigo. Eu soprei o mar vermelho para abrir diante dos filhos de Deus. Eu posso soprar aquilo lá e acabar com aquilo lá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Honra de glória ao Senhor, meu Deus. Aleluia. E o mestre ouvindo aquelas sugestões daquela grande reunião dos céus e os filhos de Deus caminhando para aquilo que seria a morte na certa. Mas a honra, o dever de ser cristão, de não negar a fé, estava ardendo em seus corações. Um olhava para o outro e dizia, olha, não importa o que vai acontecer daqui uns poucos minutos, quando nós estivermos lá dentro. O que importa é que nós não negamos ao nome do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Honra e toda glória a Jesus. E uma reunião do céu naquele momento estava tendo também. Os homens reunidos na terra para ver aqueles homens inofensivos serem queimados pelo fogo. E no céu uma reunião para acabar com aquela situação toda. Que coisa tremenda. Sadraque, Mesaque e Abednego não viram nenhum vento, não viram nenhuma chuva, não viram nada além da fogueira que ia queimar eles. Aleluia. Mas crendo que Deus pode todas as coisas. Pode ver, Senhor Jesus. Aleluia. E aqui nós vemos Eliseu falando para Josafá e Jorão, entregando ali a mensagem de Deus. Olha, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas cave. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Por isso a palavra de Deus fala que a palavra de Deus não está baseada em sentimento, em sensações, porque o mundo está cheio disso. Senhor Jesus. Mas ela é baseada em obediência. Senhor. É naquilo que você sabe que Deus é capaz de fazer, Ele faz. Aleluia. Aleluia. Que não importa o que nós estamos vendo, sentindo, observando, mas é o que o nosso Deus faz e acontece. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus.
Simplesmente mandou escavar, ou seja, tenha atitude. Amém. É isso que Deus queria deles. Tenha atitude. Amém. Vocês têm fé? Fala assim, poxa, nós já estamos com sede, ainda não tem que cavar. Cave. Amém. Mas eu já estou doente. Vou ter que passar por isso. Amém. Aí nós lembramos agora de quem? De Naamã, o general Naamã. General Naamã cheio de lepra. Aí vem o profeta fala para ele, ô Naamã, você tem que mergulhar 7 vezes na água. Fala, senhor, mas isso é fácil, né? Cheio de fontes boas, ele era um homem rico. Fontes boas por aqui, eu entro numa fonte, isso daí é fácil. Mas então tá, nas 7 vezes, lá no Rio Jordão. Mas o que era o Rio Jordão? Era águas lamacentas, água suja. Ah, Deus, aleluia. Deus, sua palavra. Era água suja, mano. Aí o homem parou e falou assim, mas peraí, esse homem tá meio doido. Para falar para mim, tudo bem, para eu me lavar na água, tudo bem, água. Mas naquela água suja, com tantas águas limpas, ele questionou o profeta, falou, com tantas fontes limpas aqui, eu vou ter que ir lá. É lá. Glória a Deus. Por quê? Na água lamacenta ele tinha que ter fé para ir para lá. Porque não era nas águas limpas que Deus ia estar. Não era na chuva, que nós vemos ali da palavra de Deus, que Israel ia ver aquelas covas sendo cheias. Não era vento. Mas era o quê? Cavar, simplesmente cave. Faça o que Deus manda. Obedeça o que Deus manda. E através do quê? Dos ensinamentos do profeta. Para nós nesse dia. Deus lapidou esse povo dessa era, nesses dias. Zé, lapidou o quê? Para preparar para ser retirado dessa era. É verdade, Senhor Jesus. Ajuda nós, Pai. Aleluia. E essa ferramenta que nós temos na mão, que é a palavra de Deus revelada para nós, é o que Deus manda, cabe. Precisa da sua cura? Cabe. Amém, Senhor Jesus. Precisa da libertação? Cabe. Amém, glória a Deus. Aleluia. Ou seja, entra em ação. Que a nossa função é crer. Nós não podemos fazer nada além disso. E tudo que Deus quer é isso, que você crê, que você confie nele. É que nem eu falo, isso é um exemplo de família. Uma família que não crê que o seu pai da casa pode trazer alguma coisa para comer dentro de casa, é complicado. Mas nós sabemos que o nosso pai é fiel. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele traz, ele é pai. É verdade. Porque a palavra dele fala, pode uma mãe esquecer os filhos, mas eu não esqueço. Amém, glória a Deus. Aleluia. Poderá o filho pedir um pão para o pai e ele dar uma pedra? A palavra de Deus questiona sobre isso. Não. E a Bíblia diz que correndo, quando seus filhos clamam por ele, ele vai ajudar. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então nós sabemos o Pai que nós temos. E Ele é dono de tudo, nós vimos. Ele formou os céus e a terra. Antes a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Glória a Deus. E Ele colocou uma estrutura sobre as águas, que é chamado os continentes que nós estamos, que está flutuando sobre as águas. Amém. Por isso que nós sabemos que Los Angeles vai ser afundado, porque Los Angeles está sobre o mar. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Mandou eles cavar. Não cabe as covas. É isso só que vocês vão ter que fazer. Mais
nada. Aleluia, Jesus. Só cavem. Glória a O resto é comigo. Em Aleluia. outras palavras, entre ação, creia, confie, o resto é comigo. Aleluia. Amém. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E eles cavaram. Oh, glória. Cave bastante. Cave mesmo, pode cavar. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos com sede, não, vocês vão beber água cristalina. Pode Amém, cavar. Senhor Jesus. Cave. Oh, grande Deus. Santo é o nome do Senhor. E ali o povo de Israel, juntamente com Judá, quando nós falamos Israel, junto os dois, né? É um povo só. E eles cavaram. No outro dia de manhã, quando eles olham para o vale, o que estava lá? Cheio d'água. Amém, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Cheio d'água. E o que Deus falou para ele aqui, ó? Todavia esse vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Ele não fez uma pergunta, porque eu li como uma pergunta, falou, não, ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Deus vai te dar água, Amém. e Deus vai te dar essa terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus falou para ele. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Deus não só vai matar a sede sua, vai prover para vocês, mas Ele vai te dar Amém, também essa Jesus. terra. Glória a Deus. E ainda está um pouco aos olhos do Senhor, também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Israel foi lá, tomou água, cavou, né? Deus encheu d'água. Eles olharam e falaram, Senhor, louvado seja Deus. Eu acredito que ali já começou, né? Aquele tamborim de Miriam, né? Só o Senhor é Deus. Olha lá, gente! Água no deserto que Deus manda para nós. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo, na providência. Graças a Deus. Aleluia. Mesmo ele estando numa encurralada, ou seja, muitas vezes nós entrando numa encurralada que nós mesmos É entramos. verdade, Jesus. E Deus tem misericórdia de tirar aquele que clama por misericórdia. Verdade, Jesus. É verdade, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Graças ao Senhor. Tinha o Josafá que cria, tinha um outro lá que ficava naquele, foi beneficiado também. E assim está sendo esse mundo beneficiado ainda com os cristãos que estão sobre a terra. Por isso que Deus não destrói, esse daqui não destruiu ainda, por causa ainda tem um povo aqui. Que ele está trabalhando individualmente, em cada lugar. Ele está trabalhando, aleluia, que vai vencer. Que vai vencer essa terra. Vai mesmo. Aleluia. Graças a Deus. O que é o povo da era de Laodiceia? É mais uma parte desse corpo que é a noiva de Cristo, que é formado pelas 7 eras da igreja. A noiva de Cristo é formada do quê? Das 7 eras da igreja. Então, desde lá da primeira era, os cristãos que partiram no Senhor lá, eles estão aguardando nós para o perfeito corpo formar e ir embora. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus. Louvado seja Eles Deus. venceram na era deles e agora eles estão esperando para que nós vencemos também. Amém. E o profeta fala, haverá uma super raça, Aleluia. Glória a um Deus. super povo na terra. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Não vai ver muito vento, não vai ver, não, mas haverá. Amém. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Jesus. Louvado seja Deus. O que acontece? Eles lá então naquela situação agora, opa, temos água. E eles falaram assim, olha, é o seguinte, Deus mandou, ele falou, vocês ficam aí no vale, que agora eles vão vir até vocês, mas eles estão entregues nas suas mãos. Os moabitas, quando levantaram, Israel viu águas límpidas,
diante deles. Mas quando os moabitas levantaram, que eles olharam, eles viram o quê? Enormes poças de sangue. Eles falaram assim, não, olha lá, eles se mataram eles próprios e estão a poucos espaços de distância daqui e nós agora acabamos de matar eles. Amém, glória a Deus. Mas não sabiam eles que eles já estavam entregues na mão de Israel, porque Israel olhou para ver o seu erro e ver que eles precisavam do Altíssimo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, que delícia. Porque seria muito simples, se eles vissem um vento, fala assim, começou a ventar, é uma coisa da nossa cabeça, né? Ventar aqui, vai começar a chover, se vê nuvem, vai chover mesmo. O que tem de sobrenatural disso? Mas não vê nada, não vê chuva, não vê vento, muito menos vê vento, quanto mais vai ver chuva. E de repente olha lá com as águas tudo lá. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? Deus entregou os moabitas na mão de Israel. Quando os moabitas foram para o local lá que eles supunham que Israel já estava em retirada, Israel cercou, porque tudo que eles precisavam também era que eles saíssem da cidade. Geralmente as cidades tinham os muros, era mais difícil você conseguir entrar nela, porque você tinha que chegar, tentar vencer aquela parte daquela muralha para você entrar dentro da cidade. Mas agora ele estava tudo para fora, Israel facilitou para entrar para dentro. Aleluia. Ou seja, Deus tem misericórdia de nós. Amém, glória a Deus. Ele continua sendo um Deus hoje que ele é advogado. Amém, glória a Deus. Por isso nós falamos, tenha ele como seu advogado hoje, porque no dia de amanhã ele vai ser o seu juiz. Ele vai ser seu juiz. Porque hoje ele está no trono de intercessão por nós nessa noite, para receber a qualquer um. Deus não faz distinção nenhuma. Por isso nós viemos tudo igual aqui, ó, tudo igual. Carne e osso, nós vim aqui no mundo para sofrer, para passar, para passar por ninguém está. Mas nós estamos no mesmo barco, e como nós temos o amor de Cristo em nosso coração, nós temos também a nossa louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu ia prosseguir mais alguma coisa nessa mensagem. Hoje eu já fiquei mais uma leitura do que Deus deu para nós. Às vezes não precisa muito falar. Hoje ele nos deu mais um momento assim de nós explanar esse assunto, levar para a nossa vida. Agradecemos sua participação. Deus lhe abençoe e até o próximo culto. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Deus talvez sempre passa a vida. Se tem um espírito tão terrível nessa palavra, mas tem também o Espírito Santo. E ele quer nos encher mais mas ele cabe a Deus. Nós Senhor Deus, nós estamos agradecidos, Pai, nesse momento, nessa noite, por essa palavra que o Senhor trouxesse aos nossos corações, para que nós possamos entrar em ação, Pai, para que nós possamos crer na Tua palavra, confiar em Ti, Pai, que Tu é quem tem cuidado e tem feito tudo por nós, que ainda que nós não estejamos vendo, ainda que nós não estejamos, Senhor Jesus, sentindo, mas o Senhor está trabalhando, Pai, em prol do Teu povo. Ajude-nos a ser um cristão fervoroso na Tua presença. Ajude, Pai, as Tuas filhas a serem uma cristã fervorosa na Tua presença, se limpando a cada dia, revestindo do Teu poder e da Tua graça, para vencer o mundo, Pai, para vencer a Satanás. E o Senhor toma-nos em Tuas mãos, abençoa esse momento, Pai eterno, aqui, reunidos em Teu nome. Fica conosco, sara as nossas enfermidades e nos abençoe. Receba esse momento de adoração, agora na mesa, Pai, da comunhão. Queremos tomar aqui, lavar o pé do jogo, Senhor, entre a nossa família, cumprindo, Deus, o mandamento do Senhor, que o Senhor ordenasse, Pai, Tua palavra. Que o Senhor esteja presente para esse momento. Seja conosco, Senhor. Como dizia os discípulos do caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. Louvado seja Deus. Nós vamos orar agora. Aqui nós vamos passar por lado da ceia. Vem para cá. Bendito seja Deus.